Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, e nós temos falado sobre avivamento, não poderíamos deixar de falar de um gancho que vai ser fundamental para uma palavra que nós começaremos uma nova série, que nós daremos início daqui para frente, que serão as 5 linguagens do perdão. Vai ser um tempo poderoso, porque nós temos ouvido muitas coisas acerca do perdão, e é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de administrar e de também gerir esse tipo de sentimento e de emoção. E nós vamos começar a falar daqui a algum tempo uma série onde nós vamos tratar sobre isso. Então eu quero que você crie muita expectativa, mas antes disso nós precisamos criar as bases para que você não apenas receba uma palavra, mas mantenha e pratique. Porque o que é importante nessa série toda não é o tanto que você vai se arrepiar, não é o tanto que você vai falar em línguas, mas é o tanto que você vai ouvir, vai assimilar, processar, digerir e praticar. Isso é importante para que alguém viva uma vida de transformação. Porque ouvir, você pode ouvir muita gente, ouvir, você pode ouvir muitas pessoas, mas o que você precisa? Ouvir, assimilar. Você assimila, você começa a digerir, e quando você começa a digerir, você começa então a colocar em prática, e é o colocar em prática que vai trazer uma restauração, uma restituição, uma transformação nas áreas não apenas da sua vida, mas de toda a sua família, que eu acredito que é um dos maiores propósitos que tem feito com que você entre e saia dessa igreja. Talvez a sua preocupação possa não ser a vida de um terceiro familiar, mas possa ser de fato a sua casa, seus pais, sua esposa, seu esposo, seu filho, alguém que realmente você saiba que precisa. Então hoje eu quero te preparar, continuar te preparando. Você ouviu sobre as 5 linguagens do amor na semana passada, foi algo poderoso. Você já começou a entender que para que você vença algumas batalhas na sua vida, você precisa descobrir a linguagem da pessoa com a qual você convive ou das pessoas com as quais você convive. Isso vai fazer com que você tenha uma vigilância dobrada, isso vai fazer com que você não espiritualize aquilo que não é espiritual. Não que eu não esteja dizendo que o espiritual está sobre todas as coisas, mas isso vai fazer com que de fato você tenha uma vida disciplinada para entender de quem é a responsabilidade, porque às vezes queremos transferir a responsabilidade para o mundo espiritual, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Então você já aprendeu sobre as 5 linguagens do amor, você começa a saber se comunicar dentro da sua casa e a fechar as brechas, mas você começou um tempo em que você fecha as brechas, mas nós não podemos parar por aí. Fechar as brechas e não dar prosseguimento é a mesma coisa de alguém que começou um trabalho e não terminou. Então você vai fechar as brechas através da linguagem de comunicação que você tem aprendido, de entender que de fato o avivamento é tornar algo ou uma pessoa mais viva, ou sua família mais viva, sua vida mais viva. O avivamento não é só o tanto que você ora em línguas ou o tanto que você tem um dom espiritual. O avivamento é tornar algo ou alguém mais vivo. Então você já tem aprendido que para que você se torne alguém incendiado, você precisa se tornar mais vivo primeiro, depois você torna a sua família mais viva primeiro, e depois você começa a tornar a sua rua, o seu bairro e todos os lugares pelos quais você passarem um lugar mais vivo. Agora, você precisa de uma outra chave até nós entrarmos na série que serão as 5 linguagens do perdão, que é uma palavrinha muito pequenininha, mas com extrema significância, que se chama maturidade. E talvez você pode pensar assim: mas eu já tenho uma experiência de vida. Experiência de vida não implica em alguém ser maduro. E você vai aprender que talvez você já aprendeu algumas coisas em relação às bases familiares, você já aprendeu as linguagens do amor, mas você ainda não é alguém maduro. E se você sabe de todas as coisas, mas não consegue desenvolver maturidade, você tem dificuldade de manter a sua casa da forma que ela deveria ser mantida. Então pergunto eu a você hoje: o quão maduro você é? 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E hoje em dia, quando falamos para alguém que esse outro precisa amadurecer, em alguns casos as pessoas se sentem ofendidas. Principalmente quando você se dirige a um homem: olha, você precisa crescer, você precisa amadurecer.
Você está me chamando de moleque? Você está dizendo o quê? Que eu não sou homem? E quem foi que disse que masculinidade ou feminilidade tem a ver com maturidade? Eu conheço velhos de 50 anos que não têm maturidade alguma. E eu conheço crianças que têm uma maturidade de um ancião. Talvez você já sabe discorrer bem na linguagem do amor e tantas outras coisas que você ouviu aí para trás, mas o que está faltando dentro da sua família? Maturidade. Porque às vezes você tem se comportado em alguns momentos da sua família como um bebezão que gosta de fazer beicinho e que gosta de chamar atenção. E eu quero te dizer, isso não muda a vida de ninguém. Principalmente, não muda a sua vida. E se nós queremos ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, é necessário começarmos a entender que nós precisamos desenvolver maturidade. E isso muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Porque os anos estão passando, gente. E de verdade, a vida é como um sopro. Não perca o seu tempo com coisas que você não precisaria perder, quando na verdade você já deveria estar desenvolvendo ou desenvolvido dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, escute o que eu vou lhe dizer, quando você abdica de algo que a única pessoa favorecida vai ser você, a única pessoa que sofre é você. Porque por mais que você faça algo para tocar em alguém, ou para atingir alguém, ou para atingir sua família, ou para atingir seu esposo, ou para se atingir, a única pessoa que fica mexida, machucada com isso é você. Porque as percas, quando elas não vêm para o outro, elas vêm para você. Porque quando você entra no silêncio da sua vida, quando você entra no melhor momento, que é ouvir a voz do seu silêncio, que é o maior momento de comunicação que o homem pode ter consigo, é a hora que você para e pensa, quantas coisas eu estou perdendo por simplesmente não entender que eu deveria já estar posicionado naquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Então você precisa entender aqui hoje, nessa noite, de que dentro de cada etapa que nós temos seguido para uma vida leve e feliz e cheia do Espírito Santo, diga comigo, uma vida leve, feliz e cheia do Espírito Santo, é começarmos a praticar tudo o que temos aprendido. Nós precisamos, há um tema de uma revista da Escola Bíblica Dominical, do pastor Silas Malafaia, que eu ministrei esse tema alguns anos atrás, deve ter mais de 13 anos isso. E o tema se chamava Praticante se não ouvinte, ouvinte se não praticante. Um dos temas mais fortes que eu já ouvi. Por quê? Porque as pessoas ouvem. E aí, fulano? Colocou em prática? Deus está fazendo, irmã. Deus está fazendo. Deixa Deus fazer, irmã. Mas e aí, irmão? Você está praticando? Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fluir. Deixa Deus fluir. Não transfira para Deus aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque para você praticar cada etapa de desenvolvimento e cada etapa daquela que você escutou semana passada, é necessário você ter muita disciplina. Por quê? Porque no meio dos conflitos de linguagem dentro da tua casa, você vai ter que parar a sua guerra. Guerreiro ou guerrilheiro, já preguei sobre isso aqui na igreja. Você vai ter que parar alguns minutos e pensar, eu estou agora agindo como um guerreiro espiritual ou como um guerrilheiro? Um guerrilheiro, você sabe que é um terrorista. É aquele que a qualquer preço, ele vai fazer, independente de quem vai ficar vivo ou morto. Inclusive ele, se ele tiver que morrer, ele vai morrer. E é assim que às vezes nós estamos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Não importa quem vai morrer, e às vezes o outro de fato já está respirando pelo balão de oxigênio. Não importa, eu não vou sair de cabeça baixa. Só que eu vim aqui hoje te dizer exatamente isso, para você começar a viver um ano de 2021, de fato um ano do avivamento, ou seja, um ano em que você vai tornar mais vivo cada área da sua vida. É importantíssimo você ter disciplina. Peraí, o que está acontecendo aqui dentro de casa? Deixa eu ir lá olhar, deixa eu entender por que essa briga, por que esse desentendimento começou, aonde ele teve início. Eu pergunto isso a você. Você consegue pausar no meio de uma batalha que você está inserido para entender de fato como aquilo ali começou?
você não tem mais uma gota de sangue? Ou você só para quando o outro já está arrumando as bolsas dele para ir embora? Ou você só para quando alguém coloca o dedo no seu nariz e diz: se você não calar a sua boca, eu não respondo por mim? Ou você só para depois que você se arrepende da quantidade de besteira que você já liberou no mundo espiritual? Escute, irmãos, o que eu vou dizer. Palavras não são inocentes. Nós já pregamos sobre isso aqui há alguns anos atrás. Aquilo que você libera no mundo espiritual são decretos. E é terrível quando você libera algo na dimensão da atmosfera como um negligente. Então você precisa entender que quando você libera algo, você dá autonomia ao inimigo para agir, não apenas na sua vida, mas na vida da geração da sua família. Arruma uma folha aí para mim, Luna, por favor. Um pedaço de papel, qualquer coisa. Se não tiver, pode ser um envelope aí. Isso, pastora Magali. Dá aqui. Olha o que você faz. Quando você é alguém imaturo, que abre a sua boca de qualquer maneira, que libera um monte de coisas na atmosfera, aprendeu e tem aprendido um monte de coisas para que você mude de vida, mas você, como num momento de guerrilheiro, você quer liberar um monte de palavras e falar um monte de coisas sem pausar para de fato dar atenção àquilo que você está fazendo. No mundo espiritual você está pegando um documento assim, olha, tá vendo aqui? É que você imprime nele várias palavras, dando ao diabo legalidade e poder legal para ele agir na vida da sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho. E quando você entrega um documento legal assinado na mão de alguém, é possível que você tenha muitos problemas depois para reverter aquilo que você tem falado, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que você tem liberado? Quais são os documentos que você assinou e deu direito legal no meio da sua família para o inimigo fazer a bagunça que ele está fazendo? Você assinou um papel e disse para ele: toma, quando você diz vai, praga, peste, para mim acabou, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa família, eu não quero mais essa casa, eu não quero mais esse homem. Você está assinando um documento em branco e está dizendo para Satanás: faça da forma legal que você quiser, porque eu estou te dando o direito para fazer. Tudo isso por falta de quê? Espiritualidade? Não, porque talvez você passou a semana inteira orando e jejuando. Por falta de quê? Discernimento de espírito? Não, porque talvez você discerniu que o inimigo tem entrado pela vida de alguém. Não. E aonde é que está o problema, profeta? O problema está nessa palavrinha em que você não consegue administrar, que é a maturidade. E a maturidade implica em você ter uma vida de disciplina. Então, nós não poderíamos deixar de discursar nessa noite sobre esse elemento para que você possa mudar de vida. Então, existem pessoas que são verdadeiros bebês adultos. E isso aqui é muito poderoso. E pensam que com esse comportamento irão conseguir tornar a vida das suas famílias mais viva. Você já viu alguém entender a linguagem de um bebê? Só quem entende a comunicação de um bebê normalmente são os seus pais. E, melhor dizendo, às vezes a mãe que convive mais tempo com esse bebê. Agora, o que você precisa romper? E o que Deus tem trago ao meu coração e tem gerado uma indignação no meu espírito? É que você precisa parar de viver uma vida de aparência. Eu tenho estado indignada. Não é uma indignação com o indivíduo, mas é uma indignação com a vida de uma vida cristã, que tem se sujeitado e se submetido a viver uma vida de aparência. Um casamento de aparência, um relacionamento de aparência.
amigos de aparência, uma vida social de aparência, uma vida conjugal de aparência. Escute o que eu vou lhe dizer, não existe família perfeita. Se alguém aqui nessa noite levantar a sua mão para dizer que a sua família é perfeita, eu posso dizer que você é um santo, já está pronto para ir morar com Deus. Porque não existe uma família perfeita. Famílias perfeitas, aonde elas estão? Não existe. Mas famílias estão em constante desenvolvimento. O que é importante é você viver em constante desenvolvimento. Então, se você entende que como uma pessoa cristã, ou mesmo uma pessoa que ainda não professa uma vida cristã, entender que nós temos direito a vivermos uma vida plena, por que não vamos fazer força para isso? O problema é que eu tenho visto pessoas desistindo muito rápido. Desiste de uma vida cristã. A primeira coisa que as pessoas fazem é, quando as coisas não dão certo dentro de casa, no trabalho, na sua vida cotidiana, a primeira coisa que elas fazem é desistir de uma vida cristã. Eu não vou para a igreja mais não. Não está acontecendo nada na minha vida. Minha vida não muda. Deus não me responde. Será que Deus está falando e você não está ouvindo? Ou será que de fato Deus te conhece? Porque um pai só consegue ter relacionamento com um filho. E um pai consegue responder na condição de pai um filho quando de fato esse alguém é um filho. Eu pergunto, de fato Deus é o seu pai? Ele é o seu Abba? Ele é o seu paizinho? Se ele é o seu pai, eu vim aqui hoje chamar a tua atenção. Para quê? Para você fazer guerra contra uma vida de aparência. Lute de forma visceral, mas não desista de ser alguém pleno e feliz. Não desista. Eu vim aqui te dizer que é muito difícil no meio da dor você prosseguir. É muito difícil você conseguir ser firme quando você está dilacerado por dentro. Mas hoje eu vim aqui te dizer, a força não depende de você. Força no grego significa dunamis. O que isso significa, profeta? Significa que o dunamis, nós poderíamos dizer que é a capacidade de receber uma energia. Essa energia não está ligada à força braçal, mas está ligada à capacidade de você ser empoderado pelo céu. Então não é o tanto que você vai fazer força para romper uma área na sua vida, é o tanto que você está pronto para receber nessa noite energia. Para quê? O dunamis, o poder de Deus, a capacidade de Deus para dissipar o inimigo. Eu sinto Deus aqui. Não é o tanto que você vai fazer força, mas é o tanto que você está apto a ser resistente. Em uma luta, seja ela qual for, entre dois lutadores, normalmente as grandes vitórias não são definidas por aquele que tem mais força que o outro. Comumente as vitórias são finalizadas quando alguém tem um nível de resistência maior que o outro. Porque no final de uma batalha, normalmente os dois lutadores, muitas das vezes um não consegue nem enxergar o outro mais. O que vai definir essa vitória? Vai definir a capacidade do outro de se manter resistente em meio ao combate. Então eu vim aqui te dizer hoje, não é pela força braçal que você vai vencer guerras na sua casa. Talvez você está usando a força braçal ao invés de estar recebendo força, o dunamis de Deus, o poder de Deus, para começar a discernir aquilo que não é dos céus e colocar aquilo que não é dos céus para fora da sua casa, para que o poder de Deus possa
fraqueza. Você entendeu por que a palavra diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Porque não é a força que você faz, o poder, o dunamis, a energia, ela se aperfeiçoa no momento em que você clama o teu Abba. Quando você clama o teu Abba, assim na terra como no céu, ele olha para você e ele te dá resposta. E nós hoje estamos aqui como um ruache de Deus, nós estamos aqui hoje como a força de Deus, não a força para você sair daqui brigando com todo mundo, mas a força que nós vamos transferir nessa noite é a capacidade de você receber energia, é a capacidade de você estar apto para receber dos céus o poder de Deus. Para quê? Para você lutar contra os seres espirituais e não contra os seres naturais que moram com você debaixo do mesmo teto. Quer vitória? Tem vitória aqui hoje para você. Mas você precisa hoje trocar a sua roupa de bebezão para uma roupa de gladiador. Dessa forma você não vai conseguir mudar as áreas da sua vida. Então eu digo hoje, faça guerra contra o espírito de aparência. Você precisa sair daqui hoje indignado. Seja qual for a área, é uma vida, talvez a sua vida familiar está até boa, mas a vida financeira está meio bombardeada. E as pessoas olham para você e olham aí, tu tá bem, cara, tu tá bem. E no fundo, tu sabe que você está quebrado, você sabe que você está com uma vida medida, você sabe que as coisas não estão bem como deveriam. E você assimila, você aceita e você associa essa mentira como uma verdade. Mas hoje é um dia em que você precisa olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer: Deus, o ano de 2021 vai ser o ano que eu vou tornar mais vivo cada área da minha vida. Uma das é que eu não vou aceitar viver mais uma vida de aparência, porque eu vou tomar como herança a felicidade que o Senhor tem plena para cada área da minha vida. Eu te chamo nessa noite a tomar posse de cada área da sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está prontinho para jogar fora. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está prontinho para empurrar para fora. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está dizendo: Deus, eu já não tenho mais força. Eu vou para a igreja, mas não tenho força. Eu volto para casa, mas não tenho força. Eu dobro meu joelho de madrugada, mas eu não tenho força. Eu vim aqui te dizer hoje: você muda hoje a tua oração e diga: a Deus, o dunamis de Deus eu recebo quarta, recebo domingo, recebo quinta, recebo sexta, mas hoje eu entrei na cela apostólica para receber resistência. Satanás não vai parar a sua vida. A fofoca não vai parar o seu casamento. A falta de perdão não vai parar seu relacionamento. O desemprego não vai parar os planos de Deus para você, porque hoje você recebe a resistência de Deus aqui. Chopra socoprai. Para de permitir o perigo bater na sua porta toda hora. Não leve a sério aquilo que talvez o inimigo tenha falado para você todos os dias. Sabe por quê? Porque hoje você vai se posicionar. Sabe o que eu vejo no meu espírito? Eu vejo que você vai sair daqui posicionado. Essa palavra não seria eu que estaria pregando, seria o apóstolo. Mas ele disse para mim hoje, insistentemente à tarde: hoje é você. Hoje você precisa pregar naquele lugar, porque Deus tem que fazer algo ali naquele lugar. E eu vou te falar uma coisa, não que Deus não faria através dele, mas é porque de fato eu vim aqui hoje com algo que o Senhor liberou sobre a minha vida há algum tempo atrás. Não é pela força do braço, mas é pela capacidade de resistir o diabo. É pela capacidade de você dizer: olha, Satanás, até aqui você trabalhou, mas hoje eu me levanto
Shabraço cobrababa. Brasto corobobobo. Sabe o que você precisa nessa noite? Retomar a sua vida com Deus. Retomar a sua vida cristã. Retomar a sua vida. Como assim? Mas eu já tenho Deus no meu coração. Se você confessa ao Senhor diante dos homens, Ele é fiel e justo para te confessar diante do seu Pai. Então eu vim aqui hoje te dizer que através de uma vida com Deus contigo e por você, você pode tudo naquele que te fortalece. E existe um versículo que é muito poderoso e Deus está tomando um rumo totalmente diferente, e eu quero que você entenda isso aqui. Tiago 4, no verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar algo que normalmente não é dito nesse texto. Normalmente as pessoas pregam que você vai resistir. E resistir aqui implica em você se tornar um combatente contra algo ou alguém. A resistência aqui no original é um enfrentamento que você faz com o outro ou o outro. Então resistir não é só você se colocar na defensiva. Alguém te bate e você não apanha. Não, resistir ao diabo é você resistir, mas é você ir para cima como um guerreiro dentro de um campo de batalha. Mas antes disso, há uma advertência: para que você resista e o diabo fuja, você primeiro precisa se sujeitar. Então você quer vencer batalhas? Se sujeite nessa noite. Se sujeite nessa noite. Se sujeite debaixo da mão de Deus. Coloque a sua vida debaixo de uma sujeição, debaixo de uma submissão. E quando nós falamos sujeitar, submeter, implica em que alguém vai estar sendo humilhado? Não. Quando você se sujeita a Deus, você está dizendo para Ele: o Senhor me faz pequeno nesse momento, e no momento da batalha eu desapareço e o Senhor cresce. Você pegou, vou repetir: no momento da batalha eu me sujeito e Ele cresce, eu me sujeito e Ele cresce. Então em algumas batalhas não vai ser preciso você aparecer, porque quando você desaparecer, o Senhor se levanta para aparecer por você. O Senhor hoje vai se mostrar presente no meio das suas guerras. Só que para isso, se sujeite. Se sujeite. Se sujeite. Ah, mas eu vou aguentar isso. Aguenta, se sujeite. Porque quando você se sujeita, o diabo foge. Ele foge, porque quando ele foge, ele não vê você, ele vê quem está através de você. Então quando você se sujeita, ele não olha para quem você é, porque nós muitas das vezes, como seres humanos, somos muito falhos. Mas quando nós nos sujeitamos, Cristo aparece através de mim, de você. Então eu vim aqui hoje te dizer: seja maduro, porque você vai precisar dessa chave para você ter uma vida abundante. Então o que é essa maturidade, profeta? Essa maturidade é a capacidade que você tem em lidar com pessoas em situações que não podemos transformar. Vou repetir. É você lidar com pessoas em situações que não podemos transformar. Você não pode, mas Deus pode. É aquela pessoa que diz assim para você: ninguém me muda. Maturidade é você olhar no olho dessa pessoa e dizer: sim, de fato, eu não mudo você, mas Deus muda você através de mim.
E se não for através de mim, vai ser por Ele e para Ele. Porque tudo que acontecer na sua vida, na sua casa, não é para a tua glória, mas é para que a glória dEle, é para que o nome dEle seja glorificado. Você está entendendo isso aqui? Por isso hoje eu te chamo a atenção para você fazer resistência a esse espírito de aparência que tem tentado permear a sua casa. Você vai sair daqui maduro. Você vai sair daqui maduro. O maduro é aquele que olha a situação e enfrenta ela de cara. O maduro não é aquele dodóizinho, chorãozinho que fica, não sei o que eu vou fazer. Ah, meu Deus do céu, coitadinho de mim. Não, o maduro é aquele que levanta e olha, é o que? É o vício? Vou encarar. É o que? É a adversidade, é o desemprego? Estou desempregado sim, mas vou encarar. É o que? É a condição de vida? É isso aí que eu vou ter que enfrentar? Eu vou. O maduro não é aquele que abaixa a cabeça com uma falsa humilhação que na verdade já está quase caindo dentro da depressão, meu irmão. Eu sinto isso aqui no meu espírito. Tem gente que está vivendo uma auto-humilhação interna, que está quase ficando depressivo e está dizendo, mas como é que eu vou ter coragem de falar isso? Como é que eu vou falar que eu não tenho vontade de conversar com ninguém? Como é que eu vou falar que eu não tenho tido vontade muitas das vezes de comer? Como é que eu vou falar para alguém que eu muitas das vezes não tenho vontade de tomar banho, que eu não tenho vontade de levantar da minha cama, que eu não tenho vontade? Como as pessoas não vão entender? Você já está sabendo que dentro de você é um alerta que está querendo te jogar para dentro da depressão. E eu hoje vim aqui por meio de uma voz profética dizer, o Senhor está te chamando para você enfrentar essa situação, e seja qual for o espírito, e seja qual for a emoção que está querendo tomar o governo da sua vida, é hoje à noite para você olhar e enfrentar e dizer, depressão, você está querendo me pegar, não é? Só que eu estou aqui diante de você para dizer, o Senhor é o Deus que cura as minhas emoções. O bálsamo de Gileade toca dentro das minhas feridas e eu me curo nessa noite, porque eu não posso parar. Há uma luta que eu preciso terminar no mundo espiritual e eu hoje me coloco à disposição dela. Maturidade é você saber que você não pode transformar alguém. Entende por que tem gente que fica doente? Porque ele olha e fala assim, eu não estou conseguindo. Transcende a minha capacidade. Não dá, a pessoa diz que não vai fazer, a pessoa diz que não vai, a pessoa diz que não, a pessoa diz que não. Como que eu vou fazer alguma coisa, profeta? Como se a pessoa faz resistência, não é contra mim, é contra o próprio Deus. E é nesse momento que você perde a sua paz e você não consegue viver em paz. E aí um culto poderoso como esse, um louvor poderoso como esse, uma glória poderosa como na quarta-feira passada, quando você chega na sua casa, você se depara com alguém que coloca o dedo no seu nariz, e muitas das vezes esse alguém é um inimigo invisível que diz, eu estou aqui dentro, é uma doença, é uma dívida, é um desemprego, é alguém afrontoso que põe o dedo no seu nariz e diz assim, eu quero ver você me mudar. Aí você olha e diz, de fato eu não posso transformar, o que me resta? Você tem um sentimento de impotência, e esse sentimento de impotência está adoecendo muita gente. Mas eu vim aqui hoje te dizer, conviva em paz, porque quando você convive em paz, você consegue deixar as suas emoções prontas para ouvir a voz do Espírito Santo, e para que Ele possa te dar direção de coisas que você deve fazer. Então hoje eu quero te dizer, abra mão de viver uma vida sem paz, porque você precisa de ter paz. Você precisa saber que possa ser que você não tenha a capacidade de transformar alguém, mas o seu testemunho é uma chave que Deus vai usar, a sua vida de santidade é uma chave que Deus vai usar, as suas orações também são chaves que Deus vai usar. E quando você fizer todas as coisas e que você conseguir olhar para uma situação e dizer, eu já fiz tudo que tinha que fazer, agora não tem mais, é agora que o grande eu sou se levanta por você. Então eu vim aqui te dizer, continue confiando e seja alguém maduro, porque Deus está liberando hoje essa capacidade de você receber para você viver uma vida totalmente transformada. Então, o que é a maturidade? É a capacidade que temos em lidar com pessoas, em situações que nós não podemos transformar. Você pegou isso? Isso é alguém maduro.
Isso é alguém maduro. Segundo, a maturidade é você ter consciência do que quer. Escute, isso aqui é muito poderoso. De fato, você tem consciência do que você quer? Você tem certeza do que você quer? Você sabe definir o que você quer? De fato, você sabe analisar e agir no momento certo? Deixa eu te contar uma experiência de alguns anos atrás que eu vivi na minha vida. Eu sinto de compartilhar isso aqui. Eu vivi uma fase muito difícil no meu casamento. Éramos pessoas difíceis. Éramos. Não era alguém, éramos. E morte, era a palavra que nenhum dos dois queria experimentar para que um relacionamento fosse um relacionamento pleno. Mas Deus sempre chama alguém primeiro, é ou não é? Eu já preguei isso aqui há algum tempo. E se Deus começa a revelar coisas para alguém, é porque Deus te escolheu para ser o sacrifício dentro desse relacionamento. Pegou a chave? Pegou? Então, se você começou a enxergar coisas, isso implica que você está apto dentro do relacionamento para que a obra comece a partir de você. E isso é muito doloroso, porque implica em morte. Morte de vontade, morte do eu, morte do querer, sacrifício que você precisa fazer. Muitas das vezes você precisa baixar a sua cabeça e engolir a sua voz. E isso não é uma tarefa fácil para quem ainda não tem os frutos do Espírito. E eu, dentro do meu coração, tinha tomado as minhas decisões internas e às vezes até externas. Falava com o vento, balbuciava, jogava as minhas palavras no vento, porque de fato eu já não estava conseguindo mais lidar dentro do casamento com aquela situação. E aí eu dobrei o meu joelho numa sala, era tarde, e eu tinha passado uma madrugada inteira orando, chorando, gemendo na presença de Deus. E naquela tarde Deus falou comigo. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive em toda a minha vida. Tive muitas experiências, poucas que foram tão palpáveis, tão audíveis. Essa foi uma, aonde eu ouvi Deus falar comigo claramente. Ele imprimiu algo no meu coração. Ele disse assim: o que você quer? Eu disse para Deus: eu quero ser feliz. Mas eu também não quero ser uma mãe solteira. Eu não quero ser a próxima na estatística da minha família. Meu filho tem o direito de ter um pai. Eu não posso permitir que eu ocupe um lugar na escola, no Dia dos Pais, que não é meu. Eu quero ter o direito de dar ao meu filho uma família. E Deus falou comigo assim, claramente: como você quer que eu faça? Se ontem você não queria, agora você quer, e daqui a pouco você não quer. Eu disse: Senhor, não estou entendendo. Ele disse: você quer a sua família? Eu disse: quero. Então é tempo de você tomar uma posição, mas também uma decisão definitiva. Porque hoje você quer muito, amanhã você não quer nada. Hoje você quer lutar pela sua família, amanhã você não quer mais a sua família. Hoje você quer o seu casamento, amanhã você não quer mais o seu casamento. De fato, o que você quer? Porque está muito perto de se concretizar aquilo que você tanto fala. E Deus me deu um sonho, que foi uma visão. Naquele mesmo momento, eu tive como se fosse uma sonolência profunda. Eu nunca te contei isso. Foi um estágio de visão profunda, quando eu perdi a consciência e Deus me mostrou o meu marido com uma outra família, casado, com filhos, uma casa restaurada. E quando eu, olhando para aquilo, dentro daquela visão, eu vi meus pés, minhas pernas tremeram, minhas mãos ficaram geladas, e eu comecei a olhar e ver que
aquilo tudo que estava acontecendo na minha família seria possível de ser revertido se eu me posicionasse. E que de fato, a vida dele seria uma vida restaurada sim. Por quê? Porque o plano de Deus era o plano perfeito da família. Você está entendendo? Quando eu voltei com o meu coração incendiado. Eu voltei com o meu coração apaixonado. Eu voltei com o meu coração cheio de temor. E eu disse: Deus, nunca mais eu vou amaldiçoar a minha família. Nunca mais eu vou maldizer o meu casamento. Nunca mais eu vou querer rasgar a minha certidão de casamento. Nunca mais eu vou querer atear fogo na minha certidão de casamento. Porque eu ficava tão descontrolada emocionalmente. Porque eu não via as coisas acontecendo, que eu queria colocar fogo na certidão de casamento. Eu queria rasgar a certidão de casamento. E então ali naquele momento Deus me trouxe uma consciência de me mostrar como seria uma vida de alguém que eu estava colocando para fora da minha vida. E quando eu voltei em si, ele falou: a partir de hoje, depende de você. O posicionamento que você tomar, eu vou mostrar para você que eu sou o Deus que faço. Dali para frente, Deus começou a fazer coisas tão poderosas, não nele, mas em mim, que eu já não me reconhecia mediante algumas circunstâncias. Algumas situações eu já não sabia que de fato era eu mesmo, porque eu não estava me reconhecendo. Aquela Michele guerrilheira já não era mais ela. Por quê? Porque Cristo havia falado comigo que Ele iria fazer. Então deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Maturidade, eu era uma bebezona, metida a guerreira, mas de fato eu era uma pessoa grande, crescida e ferida, grande, crescida e não estava curada, grande, crescida, mas não estava preparada. Era alguém espiritual, mas eu era uma pessoa espiritual que estava como de fato Naamã estava. Por fora eu tinha uma armadura, por dentro eu estava cheia de lepra. A lepra não era o pecado que alguém talvez possa pensar. A lepra eram as feridas emocionais que eu ainda não tinha sabido como lidar e como curar. E daquele dia para frente, Deus começou a fazer com que as minhas debilidades fossem vindo para fora. E aquilo foi fazendo de mim alguém de fato, um ser humano melhor. E eu fui me tornando um ser humano melhor. E aquilo que Deus precisava fazer nele primeiro, Ele começou a fazer em mim primeiro. Sabe por que talvez você não está conseguindo vencer algumas coisas na sua casa? Porque você está querendo exigir do outro aquilo que você não tem coragem de fazer. As linguagens do amor vieram para te ensinar isso muito rápido. Você está conseguindo entender isso? Você está entendendo? Olha como é que Deus está montando quebra-cabeça para você. Você quer exigir do outro aquilo que você não tem coragem de fazer. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Eu já preguei isso aqui. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Você tem consciência do que você quer? Te pergunto, você sabe definir isso? Te pergunto, você já parou para analisar a situação? Terceiro, você sabe agir no momento certo? Mas não se apavore. Se você entrou aqui hoje, talvez desprovido de tudo isso aqui, daqui a pouco nós vamos orar por você. Você vai receber, porque nós cremos no poder da oração e também cremos no poder da transferência. Você pode até ter entrado aqui como um bebezão, mas você vai sair daqui hoje como um gigante. Por quê? Porque Deus não trouxe você aqui hoje à toa. Deus não te trouxe aqui hoje para você ouvir uma palavra que você viesse apenas vibrar. Ele te trouxe aqui para ouvir uma palavra que tivesse a capacidade de te transformar. Então eu vim aqui hoje te dizer que maturidade é você agir no momento certo. Então diga comigo assim: nessa noite eu vou aprender, mesmo que doa, agir no momento certo. E no momento de agir, eu vou agir. Não tenha medo de agir, porque toda ação tem uma reação. Talvez você está sofrendo porque você não age, porque você está observando, mas na hora de agir, você não consegue. Sabe o que acontece?
Você precisa ser alguém que Deus vai usar dentro da sua casa, mas para isso você tem que ter coragem de agir. Tenha coragem de agir. Tenha coragem de agir. Eu vou imprimir isso aqui hoje em você. A maturidade no hebraico significa ser aprovado para viver a intensidade de um projeto. A maturidade, eu vou repetir para você, no hebraico, significa ser aprovado para viver com intensidade um projeto. Qual é o maior projeto que Deus entregou na sua mão? Qual é o maior projeto que Deus entregou na sua mão? É a sua família. A maturidade vai te dar a condição de viver e de ser aprovado intensamente dentro desse projeto. Em grego, a maturidade significa estar pronto para começar a viver. Hoje, eu não sei como você chegou aqui, mas eu vou te dizer que nós vamos profetizar. Talvez você entrou aqui entubado. Talvez você entrou aqui num estado vegetativo. Mas hoje eu vou te dizer que você vai começar a viver. Você vai começar a viver. Sua família vai começar a viver. E quando eu digo viver, é viver uma vida abundante. Viver é viver uma vida abundante. Não é sobreviver, é viver. Sobrevivência não foi a vida que Deus preparou para você. Ele preparou uma vida para você viver. Talvez você tenha sobrevivido, mas Deus quer que você viva. Por quê? Porque Deus conta com você. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que os maduros eliminam os erros. Maduros, pessoas maduras que começam a viver, começam eliminando os erros. Você está pronto para eliminar os erros? Você está pronto para se autoavaliar ou avaliar qualquer área da sua vida e começar a eliminar os erros? Então, onde errávamos, nós vamos corrigir. Amém? Você está comigo? Onde pecávamos, nós vamos nos santificar. Onde não alcançávamos êxito, nós vamos avaliar. Onde não acertávamos, nós vamos corrigir e começar a acertar. Escute, eu não sei quem tem dito que você não vai conseguir acertar, mas eu vim aqui hoje dizer que você vai acertar. Porque você foi chamado para acertar. Você foi chamado para dar certo. Seus projetos foram aptos do coração de Deus para darem certo. Você vai dar certo. Cada propósito que Deus colocou no seu coração vai dar certo. Por quê? Porque você hoje entende que você foi chamado para dar certo. Segundo, primeiro, os maduros eliminam os erros. Segundo, os maduros trazem equilíbrio no caráter. Pessoas maduras têm equilíbrio. E mesmo quando têm razão, não provam com palavras, provam com atitudes. Sabe por que talvez algumas coisas na sua casa estão estremecidas? Porque você precisa ter maturidade e equilíbrio no seu caráter. Porque você fala muito, mas não prova com atitude. E talvez alguém que precisa de palavras afirmativas está esperando de você uma atitude para de falar e começa a agir. Aquele que precisa de palavra afirmativa vai ouvir você dizendo que você vai mudar e vai observar a sua atitude. Então tem gente que promete muito e não muda nada. Tem gente que diz que vai fazer tudo e não faz nada. Então antes de você prometer, primeiro tenha uma atitude.
você vai ver que isso vai começar a fazer total diferença dentro da sua casa. Terceiro, a maturidade traz também cura nas suas emoções. E quando você tem equilíbrio no caráter, você fica em silêncio em situações difíceis. E quando você fica em silêncio em situações difíceis, não significa que você é fraco. Significa que você é alguém que tem equilíbrio emocional e sabe gerir as suas emoções. Porque você precisa agir no momento certo. Só que no momento certo você precisa agir. Tem muita gente em silêncio com medo de perder. Escute, se Deus te chamou para essa batalha, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. E as palavras não sairão como palavras que irão ferir, mas sairão com palavras verdadeiras para trazer cura e libertação. Sabe uma das coisas que tem faltado na vida de muitas pessoas? A verdade. E a verdade não é só porque o outro é mentiroso. É porque tem muita gente infeliz porque não tem coragem de falar a verdade. Coisas simples dentro de um relacionamento que não estão te agradando, você não tem coragem de falar a verdade. Sabe? Porque você tem medo de ferir, porque tem medo de não proteger tanto o outro. Talvez a sua autoproteção ao outro tenha trago uma sufocação. E que tudo que o outro precisa é que você fale a verdade. Não gostei, não estou feliz, não achei legal, isso não é bonito, não é dessa forma, vamos sentar aqui, vamos resolver. Não tá bom. Quando no fundo aqui dentro você sabe que não está bom. Quando no fundo a forma que alguém te tratou não era a forma que você gostaria. E porque alguém está tentando te agradar, mas te desagradou com uma tomada de atitude errada, para você não ferir ou ter medo de falar a verdade, você se auto-inflige, se auto-flagela. E isso está fazendo você ficar doente. Então, quando você é alguém maduro, você torna o outro maduro. Você pegou essa chave? Quando você é maduro, você faz do outro alguém maduro. Porque não tem como uma criança que cresce no meio de adultos ser uma criança tão bobinha. Você pode reparar, crianças que crescem no meio de adulto têm comportamentos diferentes de outras crianças. Crianças que crescem no meio de crianças, elas são mais inocentes. Mas às vezes você para perto de uma criança que te dá uma resposta que você fala, não é possível, essa criança de 5 anos está falando uma frase como se alguém tivesse 20. E aí quando você vai olhar a educação daquela criança, é porque ela de fato cresceu numa casa que só tem adultos e toda a comunicação foi baseada em um diálogo muito maduro. E essa criança então se torna madura. Você está pegando isso aqui? Você está pegando, guardando bem isso aqui? Qual é talvez o problema do outro? O problema do outro é que porque de fato você que já foi chamado por Deus para viver e exercer essa maturidade, no primeiro momento você não tem tido coragem, e aí você se comporta como um bebezão, quando na verdade Deus está requerendo de você uma maturidade. Então hoje seja verdadeiro. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui por aí ferindo todo mundo. Eu estou dizendo que em um relacionamento familiar, a verdade é fundamental para que pessoas vivam uma vida feliz. Você está aqui comigo? Então eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Eu não vou prolongar, porque eu sei que você ouviu o suficiente para pegar e colocar em prática e viver uma vida totalmente transformada. Agora, pega a chave aqui. A transformação, ela não acontece de forma instantânea. Todo o processo de transformação já se diz processo. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Porque elas não querem passar pelas etapas. Não pule etapas. Se você precisa mudar coisas na sua vida ou na vida de alguém ou em qualquer área da qual Deus te trouxe aqui hoje para buscar uma resposta, não pule as etapas. Enfrente o que você tem que enfrentar para você viver uma vida plena. E eu quero orar por você. Coloque-se de pé.